Então, boa tarde, meu nome é Mariana, eu sou especializanda do primeiro ano de Medicina Intensiva pelo CEPET e hoje na apresentação dos termos fundamentais eu fiquei com a dissecção aórtica. Então, a dissecção aórtica ela vai ser uma emergência incomum, mas que é potencialmente catastrófica. Então, vai ser atingir de 2,6 a 3,5 a cada 100 mil pessoas por ano, geralmente homens na idade entre 60 e 80 anos. A apresentação vai ser uma dor em tórax, pode ser tanto anterior quanto posterior, e um comprometimento agudo do estado hemodinâmico do paciente. E o diagnóstico e o tratamento precoce vão ser essenciais para a sobrevivência desse paciente. A alta taxa de mortalidade dela tem relação com algumas causas principais de morte. Então, dependendo da área de dissecção, ela tem acometimentos mais catastróficos. Então, pode ter um tamponamento cardíaco, quando a ruptura é proximal e se estende para o pericárdico, uma regurgitação aórtica grave, se a dissecção atinge o anel valvar aórtico, um infarto agudo, se faz a obstrução do ósseo coronariano, ou uma falência orgânica, se faz a obstrução de algum dos outros ramos da aorta. Então, como fatores de risco, o principal fator de risco é a hipertensão, incluindo hipertensão aguda pelo uso de drogas, principalmente crack e cocaína. Doenças genéticas de tecido conjuntivo, tipo Marfan e Ehlers-Danlos, aneurisma pré-existente, pré-existência de outras variantes de dissecção, como por exemplo um hematoma intramural, uma válvula aórtica bicúspide, uma cirurgia ou instrumentação prévia da aorta, coarctação de aorta, história familiar também não relacionada com doenças de tecido conjuntivo, síndrome de Turner, trauma. Trauma é uma causa pequena de dissecção de aorta, mas vai ocorrer principalmente em acidentes que têm desaceleração abrupta, atingindo ali a parte do istmo aórtico. Gestação e parto também é um fator de risco e uso de fluoroquinolona. Na fisiopatologia, o evento primário vai ser a ruptura da camada íntima da aorta. Então, geralmente vai ocorrer antes uma degeneração ou uma necrose cística da camada média. Então, o sangue vai atingir a média através da ruptura e vai separar a íntima da média ou da adventícia. Então, vai criar um falso trajeto, uma falsa luz. E é incerto se o evento inicial é uma ruptura primária da íntima com dissecção da média ou uma hemorragia dentro da média com uma abertura então para a íntima. Então, se corre de dentro para fora ou de fora para dentro. Então, aqui a gente tem a camada íntima, a média e a adventícia, e daí a dissecção vai ocorrer aqui entre as duas. Então, 50 a 65% das lesões vão ser na aorta ascendente e na junção aqui sinotubular. E pode se estender, então, envolvendo todas as porções da aorta. E 20 a 30% vão ser nas proximidades ali da artéria subclave esquerda, que daí vai ser o acometimento da aorta descendente. E a semelhança que esses dois locais de maior acometimento têm é que eles estão relacionados com uma alta força de cisalhamento nessas regiões. Então, logo após a dissecção, vai acontecer o colapso intrínseco do lúmen verdadeiro. Então, como a pressão vai ser menor dentro do lúmen falso, porque ele é mais distendível pela parede fina, então o sangue vai começar a entrar e vai começar a distender ele para o lado do lúmen verdadeiro. Então, o lúmen falso vai ficando cada vez maior e o lúmen verdadeiro vai diminuindo. E isso pode, nessa parte da patologia, também pode acontecer ali as obstruções de outros ramos. Então, a obstrução ela pode ser variável, em que a obstrução, então, dependendo do fluxo, ela vai e volta, então vai fazer uma obstrução intermediária, ou ela pode ser uma obstrução fixa, como ali na segunda figura, em que ela vai acabar, o lúmen falso, o lúmen da íntima, a camada da íntima vai acabar meio que entrando para alguns dos ramos e fazendo um trombo, então daí aquilo dali vai ser uma obstrução permanente. Então, dá para classificar em dois tipos, né? Principalmente aqui usando a classificação de Stanford para aneurisma e dissecção de aorta.
Então, tem também a classificação de DeBakey, que agora é menos usada, geralmente a gente fica só na Stanford mesmo. E a Stanford de tipo A, quando acomete a aorta ascendente, só ela, ou acometendo mais a descendente, mas também a ascendente. E a Stanford tipo B, quando ela acomete exclusivamente a aorta descendente. E a gente pode também classificar no tempo de duração, principalmente da dor torácica, que ela pode ser hiperaguda, então menos de 24 horas, aguda de 1 a 14 dias, subaguda de 15 a 90 ou crônica com mais de 90 dias. Na parte de tratamento, vou focar na parte da hiperaguda e da aguda. Tá? Então, os sinais e sintomas. Vai ser uma dor aguda em tórax, geralmente enfacada. A dor anterior ela é mais típica das lesões do tipo A, então da aorta ascendente, e as lesões em posterior do tórax, geralmente da tipo B. Então, vai ter também uma falta ou diferença de pulso em algum dos pulsos palpáveis do corpo. Pode acontecer murmúrios cardíacos novos, déficit neurológico focal, hipotensão e síncope, então dependendo sempre em qual área da aorta que foi acometida. Então, para o diagnóstico, geralmente a gente vai pedir um eletrocardiograma só para descartar a síndrome coronariana aguda. Se não teve nenhum cometimento de coronária, geralmente o eletrocardiograma vai vir normal. No raio-x a gente pode ver ali o aumento da silhueta aórtica e pode ter também um dedímero alterado, bem aumentado, mas não é então específico. É sensível, mas não é específico, né? E tem a tríade, que é a dor enfacada, com a normalidade de pulso e mais uma área aórtica aumentada no raio-x, mas que também não é muito... Ela pode não sempre estar presente. Então, o diagnóstico, se você tem uma suspeita clínica mais um fator de risco, você tem que fazer a confirmação por imagem. Então, a imagem cardiovascular vai mostrar para a gente uma dissecção e uma área de flap que vai separar a luz falsa da luz verdadeira. Então, também é bem importante o exame de imagem para diferenciar, então, a dissecção aórtica ascendente, que vai ser uma emergência cirúrgica, ou uma dissecção aórtica descendente, que se o paciente estiver estável, vai ser um manejo clínico. Então, o diagnóstico para um paciente instável, ou que você acha que o exame físico dele sugere um acometimento ascendente, o exame de escolha vai ser um eco transesofágico. O eco transesofágico tem a dificuldade de que o paciente precisa ser sedado, então tem toda a questão da hemodinâmica, da sedação, mas é um exame mais portátil para você fazer na beira do leito do que levar um paciente até a sala de exame. Se o paciente está estável, o exame de escolha é a angiotomografia. Na falta da angiotomografia, eles também aceitam a angiorressonância, mas os demais exames de imagem, como tomografia e ressonância, eles podem ver, mas também pode deixar passar bastante coisa. Aí aqui a gente tem a separação do lúmen. Então, no manejo. Vou começar pelo manejo da dissecção aórtica do tipo B, porque é o que a gente consegue manejar clinicamente. Então, o objetivo vai ser controlar a dor e limitar a extensão da dissecção. A intervenção cirúrgica na dissecção tipo B, ela vai ser necessária se o paciente tiver complicações, então uma dissecção extensa, uma perfusão, um aneurisma ou uma dor persistente. E nesse caso da dissecção aórtica, o manejo principal vai ser diminuir a frequência cardíaca e diminuir a pressão arterial do paciente. Então, o paciente tem que ficar continuamente monitorizado, principalmente ali pressão e frequência cardíaca, de preferência com uma linha arterial. A menor frequência, você tem que deixar o paciente numa frequência cardíaca menor que 60, o menor possível que o paciente tolere, e uma pressão arterial sistólica entre 100 e 120 também é menor que o paciente tolerar. Geralmente vai se fazer isso com beta-block, então com esmolol ou labetalol, mas se o paciente não tolerar o beta-block, também pode se fazer verapamil ou diltiazem. Uma vez que a frequência está consistentemente controlada, aí que você vai diminuir a pressão do paciente, então vasodilatador. Então, se a pressão sistólica permanecer acima de 120, depois que você fez a redução da frequência cardíaca, ele indica a iniciar a infusão de nitroprusiato ou de nicardipina. Então,
a terapia vasodilatadora ela não deve ser iniciada antes de você conseguir controlar a frequência cardíaca do paciente. E para dor, você pode usar opioides. Já a dissecção aórtica do tipo A, ela exige tratamento cirúrgico, então é fundamental que você consiga logo ou a transferência ou uma consulta com um médico especializado, então geralmente da vascular. E na maioria das vezes a intervenção cirúrgica para a aorta ascendente, ela vai ser cirúrgica aberta e muito menos endovascular. Já da aorta descendente, você consegue ter muito mais manejo endovascular quando você necessita da cirurgia. A dissecção é diretamente proporcional à diferença de pressão dividida pela diferença de tempo. Delta P sobre delta P. Se você começar a fazer um vasodilatador, qual que vai ser a resposta normal do nosso organismo? Aumentar a frequência cardíaca. Então, você começar a fazer um vasodilatador sem que o dente esteja bloqueado, você não vai diminuir significativamente o cisalhamento na aorta que está dissecando. Então, começar com o esmolol, baixar a frequência cardíaca, isso já baixa um pouquinho a pressão arterial. Começar o vasodilatador na sequência é certamente mais seguro. Começar um vasodilatador, sabendo que você vai levar aí, às vezes, 20 minutos, 30 minutos para poder encontrar a dose do teu beta-bloqueador, do teu esmolol, é mais inseguro. Agora, de repente você tem um dente que está com 240, com 120 de pressão arterial, você vai fazer um metoprolol endovenoso e diminuir a frequência cardíaca, né? Porque esse dente está dissecando e talvez o mecanismo mais importante nesse momento seja diminuir a pressão arterial. Acho que você conhecer os mecanismos fisiopatológicos e entender o doente, estiver relativamente seguro, veio por dor, uma dor radial pelas costas, tem uma suspeita de que seja uma dissecção de aorta, mas ainda não tem diagnóstico, a pressão não está muito elevada, diminui primeiro a frequência cardíaca e depois faz o vasodilatador. Enquanto o doente está se preparando para poder ir para a hemodinâmica, para poder ir para angiotomo, para poder fazer a angiotomografia e confirmar o resultado. Ok? Acho que é mais importante você conhecer as consequências de cada uma da tua terapia, o que está fazendo o cisalhamento, entender o que o doente está precisando mais naquele momento. Mas sabendo que se você fizer vasodilatador, imediatamente a resposta clínica do vasodilatador, que diminua a pressão arterial, é fazer aumento da frequência cardíaca. O que mais? Ok, quando a gente tem uma dissecção B, é mais fácil, né? É mais tranquilo, porque esse doente tem uma dissecção depois da subclávia esquerda. De um modo geral, o tratamento clínico dá uma arrefecida no processo de dissecção. Esse doente não tem muitas consequências de alteração de fluxo, porque principalmente as coronárias e os vasos cerebrais estão preservados. Esse doente frequentemente dá tempo de você eventualmente planejar 1, 2, 3 dias depois um procedimento endovascular para poder controlar essa dissecção aórtica. Mas as dissecções aórticas do tipo A, dissecções aórticas que pegam a aorta ascendente, de modo geral, são catastróficas. É uma coisa que precisa de uma equipe multidisciplinar, rápida. Você frequentemente tem um doente. Às vezes está com infarto do miocárdio junto, às vezes tem uma VE junto.
Nós tivemos recentemente, não, a gente teve há uns 10 anos atrás um caso que ficou meio emblemático, de um doente que internou, né, no pronto-socorro, um grande hospital aqui, e aí, com um déficit neurológico agudo, faz uma tomografia, né? A tomografia não apresentava nenhuma lesão, não apresentava sangramento, estava dentro da janela do trombolítico, não tinha nenhuma manifestação torácica, né? Tinha só um déficit neurológico. Esse doente recebeu uma dose boa de trombolítico, uma transformação hemorrágica no cérebro e um aumento do aneurisma. O estudante sobreviveu. Então, é uma forma de... ficou mais ou menos uns 40, 50 dias internado, depois foi para casa, acabou não fazendo o tratamento cirúrgico do aneurisma, porque ele teve uma lesão neurológica grave. E voltou a internar várias outras vezes depois com complicações infecciosas. Já sequelado, com o aneurisma, controle da pressão arterial, mas sem indicação mais de fazer tratamento cirúrgico do aneurisma, porque a sequela neurológica dele foi bastante grave. Não só por causa da lesão isquêmica primária, que ele apresentou por causa do aneurisma, e depois por causa da transformação hemorrágica. Ela é uma doença que precisa de um alto índice de suspeita, né? Como vocês sabem, devem estar treinados lá pelo pessoal do HT a sempre pensar em uma dissecção aguda no doente que faz um trauma torácico, com desaceleração do né? Um doente que está eventualmente naquela janela, que a maior parte deles estavam morrendo na área, na zona do trauma, ou morre depois quando você faz a primeira reposição de volume para esses doentes, e aí sangra mais, e você não consegue mais segurar o sangramento desses doentes, passa despercebido muitas vezes. Mas tem alguns doentes que levam um pouquinho de esforço, faz uma dissecção, sangra um pouco, para de sangrar. E, eventualmente, daí tem os diversos sinais torácicos, o raio-x de tórax inicial que pode fazer vocês terem uma suspeita de que esse doente tem uma aorta que dissecou, um sangramento que parou de sangrar, abriu, parou, estancou, fez um hematoma. Esses são incomuns, mas é sempre bonito ter uma história dessa para poder contar de que ele foi identificado. E a gente só consegue fazer isso se tiver um alto índice. Fora isso, esses doentes, a maior parte deles, ou eventualmente um doente com uma colagenose, com Marfan, a grande maior parte dos doentes são doentes com 50, 60 anos de idade, com história de hipertensão, com aterosclerose. Dor torácica frequente, suspeitem disso sempre que a dor torácica for para as costas. Dor abdominal que vai para as costas, pensar sempre em plano. Dor torácica que vai para as costas, tem que pensar em aorta. Isso é uma regrinha de clínica. Nem sempre dá certo, mas aumenta a chance de você poder identificar um doente em uma situação dessa. A gente precisa fazer um exame por imagem. Quantas angiotomografias com suspeita de aneurisma dissecante de aorta vocês pediram e deu negativo? Se a resposta for pouca, é porque está passando despercebido muito bem. Como ninguém não é uma situação clínica que você não tem testes 100% sensíveis, 100% específicos, né? Ela é uma situação clínica que você tem que acumular suspeita clínica e você tem que ter alguns casos de negativo. Se você só tiver positivo, você só está pedindo para aqueles que são, desculpa a palavra, escarradamente óbvios. Né? Quantos que não são menos claros, vocês não estão deixando passar. Você não pode fazer diagnóstico só daqueles que todo mundo faz diagnóstico.
situação clínica que você tem que colocar no teu diagnóstico diferencial. Um bom clínico, um bom intensivista que leva em consideração outras alternativas diagnósticas. Palpar os pulsos, né? Qualquer situação torácica que tenha alguma alteração no nível de consciência, um pulso que não é palpável, né? Ou mesmo uma assimetria significativa do pulso. Mede pressão arterial nos 2 pulsos, se tiver uma alteração significativa, isso pode ser uma indicação. Às vezes não tem bloqueio completo, né? Você só tem uma diminuição de fluxo. Isso pode ajudar a levantar uma suspeita clínica. Tem uma dissecção subclínica, com todas as manifestações clínicas. O que mais? Você quer lembrar mais, Mariana, que vale a pena ressaltar? Eu acho que com relação ao tratamento clínico é tomar cuidado sempre que vai receitar numa situação dessa, que a dissecção aórtica pode ser uma possibilidade, sempre que forem receitar um anticoagulante, ou que forem receitar um trombolítico, pense em 2 vezes. Se você não está, eventualmente, deixando passar uma dissecção aórtica. O tratamento clínico tem esse macetezinho, delta P sobre delta T. Você tem que diminuir a pressão arterial e aumentar o tempo de ejeção.